A paz, irmãos, e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta tarde. Mais um vídeo para a glória de Deus, e eu peço aos meus irmãos que divulguem esse trabalho, que mandem os seus comentários, para que a obra possa crescer e que este vídeo possa chegar a outras pessoas que também gostam e querem ouvir a boa palavra de Deus e aprender a palavra do Senhor. Amém? A palavra simples, a palavra que cura, que abre, que fecha, a palavra do Senhor. Amém? O tema que nós iremos abordar hoje é Moisés. E vamos falar um pouco sobre esse varão abençoado, a qual o Senhor concedeu a ele, deu a ele uma responsabilidade. Vamos falar sobre ele. Mas para que nós possamos começar a falar sobre Moisés, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Temos que voltar um pouco antes de Moisés ter nascido, para que a gente possa ter melhor compreensão do que estava acontecendo antes de Moisés nascer. A palavra do Senhor vem dizendo para nós que o povo hebreu estava no Egito e estava cativo no Egito, era escravo no Egito. E lá eles permaneceram escravos por 430 anos. Ficaram ali sob o jugo do povo do Egito, amassando barro e fazendo tijolos, trabalhando na agricultura, pois esse era o ofício do povo de Deus. E a palavra do Senhor diz que eles eram muito numerosos e estavam aumentando muito. Isso nós vemos quando o Senhor faz uma promessa a Abraão e diz que mandou Abraão olhar para os céus e ver se dava para contar as estrelas. Abraão, de certo, disse, não, Senhor, não tem como. Ele disse, pois assim também será o meu povo, muito numeroso, não dará para contar. E o povo estava crescendo demasiado. E o povo do Egito começou a olhar e ver que o povo estava crescendo demais. E eles começaram a ter medo. Perdão. Eles começaram a ficar temerosos, pois ficaram com medo e pensativos e falavam entre si que poderia haver uma revolta e o povo hebreu vir a assumir o Egito. Então eles foram falar com Faraó e Faraó acatou a ordem que eles tinham falado. Qual era a ordem? Que toda mulher hebreia que tivesse filho homem, varão, filho macho, as parteiras o matariam no parto. E toda filha mulher, toda criança que nascesse mulher, esta poderia vingar. E assim foi feito. Porque as hebreias, elas eram muito férteis. Elas eram férteis e davam filho, quase todo ano tinha filhos nascendo. Então, elas eram férteis e isso estava aumentando demais o povo hebreu. Foi dada a ordem e a palavra do Senhor vem dizendo para nós que em Êxodo, capítulo 2, fala-nos sobre o nascimento de Moisés. Como se deu esse nascimento de Moisés? Um homem vindo da casa de Levi, quer dizer, da tribo de Levi, chamado Arão, casou-se também com uma mulher da casa de Levi, chamada Joquebede. E Joquebede teve um filho, varão, bonito, e ela não podia esconder a criança. Ficou com a criança por 3 meses e depois não tinha como mais esconder a criança. E o que ela fez? Ela pegou um cesto, ela betumou todo o cesto com betume, colocou a criança dentro e colocou ela nas margens do rio Nilo. A sua irmã, Miriam, ia escondida para ver o que ia acontecer com o menino. A rainha vinha todos os dias tomar banho ali no Nilo, junto com suas empregadas, com as concubinas. E uma dessas empregadas, vendo o cesto, pegou o cesto e quando abriu o cesto, se deparou com o menino. E ela levou o cesto e o menino junto à rainha. E esta, por sua vez, não podendo tomar conta do menino, pediu para que ela achasse uma pessoa do povo hebreu para que viesse tomar conta do menino. Nesse momento entra
a irmã dele, da criança, entra Miriam. E Miriam vai falar com a rainha e diz: olha, eu conheço uma mulher que pode tomar conta desta criança para a senhora. E ela de imediato diz: então manda essa senhora vir falar comigo. E ela foi até a casa dela e falou com a mãe, com Joquebede. E Joquebede foi ter com a rainha. Chegando lá, a rainha perguntou: olha, você vai tomar conta desta criança até que ele venha estar maior. Quando ele estiver maior, você traga ele para mim. E assim foi feito. Joquebede pega o seu filho e leva o seu próprio filho para casa. E a rainha ainda disse: olha, lhe pagarei um salário para que você tome conta dele. Olha que coisa maravilhosa. Ela ia tomar conta do próprio filho e ainda ia receber para tomar conta do próprio filho. Só Deus para fazer tais coisas. Só o Senhor para fazer tais sinais. E assim foi feito. Ela leva a criança, toma conta da criança. E quando a criança já está maior, ela leva a criança novamente para o palácio e a entrega aos cuidados da rainha. A rainha olha para ele e vai dar o nome para ele. Deu o nome Moisés, que quer dizer tirado das águas. A rainha deu o nome dele de Moisés. Ele cresce dentro do palácio, com toda a pompa, tendo do bom e do melhor. E um belo dia, ele sai para ver o povo dele, porque ele sabia quem ele era. Ele sai para ver o povo dele e ele vê um egípcio batendo num escravo. E ele vai tomar as dores e acaba por matar o egípcio. Ele fica temeroso, mas ele acha que ninguém viu o que aconteceu. Ele volta à rotina da vida normal, mas acontece que ele vai sair de novo. E quando ele sai, ele vê dois hebreus brigando entre si. E ele entra para separar aquela briga. Quando ele entra para separar, um dos hebreus, olhando para ele, diz: você também vai me matar como fez com o egípcio? Naquele exato momento, ele teme pela vida dele, porque ele sabe que não estava escondido, não foi escondido o que ele fez. Alguém viu o que ele fez e ele temeu pela vida dele. E ele foge. Ele não sabe para onde vai, ele simplesmente foge. Vai de deserto adentro e não sabe para onde está indo. Até que ele se depara com um poço. Estava cansado, com sede, e ali ele fica sentado porque não tinha como tirar água. E vêm as meninas, vêm para dar água de beber aos animais. E nisso vêm também os rapazes. E chegando ali, os rapazes querem expulsar as meninas que estavam dando de beber aos seus animais. Moisés intervém, expulsa os rapazes que queriam maltratar as meninas, e ele ainda pega a água para poder dar de beber aos animais dela. Elas vão para casa, Moisés continua lá sentado, só que elas chegam mais cedo, elas tinham o costume de chegar muito tarde, até porque elas podiam chegar primeiro, mas os rapazes sempre as expulsavam e dava de beber primeiro aos seus animais. Mas naquele dia foi diferente e ela chegou em casa, eles chegaram em casa mais cedo. E Jetro, pai delas, perguntou: minhas filhas, mas o que houve? Por que vocês chegaram mais cedo hoje? E ela vai contar: olha, quando nós lá chegamos, tinha um homem, um hebreu, um egípcio, que ele, quando os rapazes chegaram para nos expulsar, ele assim o fez, interveio a nosso favor e acabou expulsando eles, e nós ainda tirou água para dar aos nossos animais. E Jetro perguntou: mas aonde está esse rapaz? Vai lá buscar ele. Busca ele lá, pelo bem que ele fez, busca ele lá para que ele venha comer pão à nossa mesa. E assim foi feito. E eles foram lá e buscaram Moisés. E Moisés começou a fazer parte da família de Jetro. Ele vem e dá a sua filha
em casamento para ele. Ele dá sua filha em casamento. E Moisés fica ali 40 anos trabalhando com Jetro. 40 anos. Moisés estava ali também trabalhando na labuta como pastor de ovelha. Um dia uma ovelha se perde e Moisés vai atrás dela no monte. Chegando lá, ele vê uma sarça que se consome, que ela queima, mas não é consumida pelo fogo. E do meio do fogo vem uma voz que diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás pisando é santo. Moisés tira as sandálias dos pés e Deus começa a falar com Moisés. E dá uma ordem a Moisés para que Moisés volte para o Egito e liberte o seu povo. Porque Deus estava ouvindo o clamor do povo. O povo estava pedindo a Deus para socorrê-los. Deus estava ouvindo as orações, o clamor, o sofrimento daquele povo hebreu. E Deus vai se lembrar da promessa que ele fez a Jacó, a promessa que ele fez a Abraão. A promessa ele vai se lembrar. E ele vai enviar Moisés. Mas Moisés faz muitas objeções a Deus. Começa a indagar a Deus. Começa a querer pular fora. Não queria ir. Estava querendo sair de fininho. Mas Deus sabe quem ele vai enviar. E ele queria naquele momento enviar a Moisés. E Moisés continua fazendo as indagações. E uma das indagações que Moisés faz é esta: quando eu chegar lá e Faraó me perguntar quem foi que me enviou, quem eu digo que me mandou? Deus olha para Moisés e diz: diga que eu sou, te enviou. E assim foi Moisés para o Egito. Conversou com seu sogro Jetro, com sua esposa, e foi fazer a obra a qual o Senhor tinha dado a ele a responsabilidade. A sua mãe sempre falara que antes dela morrer, Joquebede, ela o veria novamente. Deus fala com Arão e diz: vai, porque o teu irmão está vindo, e tu será a minha palavra, e ele fará os sinais. E assim foi feito. Moisés se encontra com a sua família no Egito, e dali eles partem no outro dia para o palácio para fazer a obra de Deus. Quando chega lá, ele é introduzido na presença de Faraó, não o velho, porque já tinha morrido, mas o seu filho, que assumira o trono, que não conhecia muito bem a Moisés. Eram crianças juntas, mas não tinham, 40 anos se passaram. Moisés chega na presença dele e fala que eu sou, o tinha mandado, o Deus dos hebreus, para que ele liberasse o povo, para que o povo fosse para o deserto para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor. Ele simplesmente negou. Ele não deixou o povo ir. Deus, através de Arão, fala com Moisés e manda Moisés jogar o seu cajado no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, ela se transforma em uma grande serpente. Nesse mesmo instante, entram os encantadores, os feiticeiros, todos os astrônomos, todos aqueles que ali estavam junto do rei, e fazem a mesma coisa, jogando o seu cajado no chão, e o cajado deles também se transforma em uma serpente. Só que uma coisa, a serpente de Moisés come todas as outras serpentes. Então Deus fala pela boca de Arão para que Moisés pegasse a cobra
por trás, e quando ele pega ela, ela se transforma novamente no cajado. Faraó endurece o coração e não deixa o povo de Deus ir. Quando Deus enviar você, quando Deus te der uma ordem, não titubeteia, vá e faça o que Deus está mandando você fazer. Porque o Senhor, Ele está mandando você ir, mas Ele vai junto. Você não vai sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor é aquele que guarda e protege você e toda a tua casa, toda a tua parentela. Quando você está na presença de Deus, por causa de você, todos os seus são abençoados e guardados pelo Senhor. Saiba disso, que o Senhor, Ele é Deus em todo o tempo. Amém?